Boa noite, professor. Sou eu, Quintino, né, liderança da aldeia Turizinho. Também sou professor. Né, no momento estou sendo professor agora aqui na sala de aula. Só repetir o que eu falei aqui na língua, né? Eu estava falando aqui para os alunos, porque é muito importante uma conversa dessa que a gente está fazendo, né? Isso é muito proveitoso, vai ser muito proveitoso e vai ser também importante para os alunos. Eu fiz uns exemplos aqui para eles, né? Que a gente tem, em primeiro lugar, a gente tem uma mistura hoje. Né? Tem Guajá, tem Guajajá, tem Capó, tem Tembé, tem mistura. Né? Tem uma descendência, uma mistura aqui no nosso povo. Não só, eu não estou dizendo só o povo, só aqui da região do Turizinho, não, é em modo geral. A gente já tem uma mistura. Então, cada um tem uma história diferente, né? Cada um traz uma cultura diferente, uma história contada diferente. Então, o que é importante para nós aqui na sala de aula? E a gente correr atrás, né? Perguntar para os mais velhos que a gente tem, por exemplo, o pai, a mãe, o avô que ainda está vivo, como eles estão na sala de aula hoje, como participando, aprendendo, né, tipo no fundamental, né, como ensino médio, e não só aproveitar esse momento só na sala de aula, né? Cada aldeia que vem para a alternância, participar do estudo, o professor faz uma atividade e pergunta como é que é a origem de vocês, de onde vocês, qual é a raiz de vocês, de onde vocês vieram, de que vocês foram feitos, né? Isso que eu estou falando para eles, vocês têm que chegar na aldeia de vocês e vocês olhar para o caderno e perguntar e conversar. Chamar a avó, chamou o avô, então vamos sentar aqui, vamos ter uma conversa aqui. Eu tive no estudo lá no Turizinho, e o professor me perguntou de onde eu não soube entender isso, eu não sei, então eu preciso saber. Então isso é importante de cada aluno fazer uma conversa dentro da comunidade e correr atrás das pessoas que são mais velhas, que tem uma história, tem muitas histórias ainda, tem muita gente por aí que está vivo, os mais velhos, que vai contar. E aí quando chegar aqui na sala de aula, a gente vai registrar e vai deixar aqui na biblioteca e vai ficar com o resto do tempo para as outras gerações que vai vir, né? E vai ser importante também para os alunos, para eles mesmos, porque amanhã é a intenção de nós só estudar só aqui. Amanhã eles chegar na porta da faculdade, fazer outros cursos, outros estudos mais altos, né? Então, vai servir para cada um deles entender, vai servir para os próprios estudos dele. É isso que eu estou falando. Então, como a gente somos um povo capó, que nem eu falei para ele, por que nós somos um povo capó? O branco chama o povo da floresta, porque nós somos o povo da floresta, porque sem floresta a gente não vai ter vida, né? Então, a floresta também depende da gente, precisa que a gente valorize, preserva a floresta. Então a gente preserva porque a gente é descendente da floresta. Porque por isso que a gente tem que estar junto, porque a floresta ela dá alimentação para nós, ela dá sombra, ela alimenta animais, o rio, e nós também se aproveita da floresta, vive na floresta, né? Estuda com floresta, canta com floresta. Então tudo é uma forma de onde a gente vem. Por isso que eu falei para eles aqui que a raiz nossa é a raiz da natureza, né?
que a natureza é importante para nós. Então é por isso que a gente tem que saber de onde a gente veio. Então outra coisa que eu falei, Correia, que trouxe uma fala aqui para eles, porque nós temos um pouco, nós misturamos um pouco agora a fala nossa, né? O idioma, nós temos 13 sotaque, que nem é a palavra, né? Sotaque. Isso. Nós temos 3 sotaque aqui no povo Capó. A família aqui, no caso principal, deixa em Morená, fala um sotaque. E o Axinguirená também fala outro sotaque. O nosso povo daqui da região da margem do Gurupi também tem outro sotaque. Então tem 3 sotaques. Então só que a gente entende. Até eu dei um exemplo em português, né? O maranhense, ele fala um sotaque, né? E o paraense também fala outro sotaque. Isso. Né? Até dei exemplo do sotaque de Baixadeiro, que é mesmo português, mas tem um sotaque. Então a mesma coisa nós também na língua. Então nós temos que entender isso, nós temos que saber disso e compreender, né? E uma outra coisa que eu trouxe para eles também aqui, que é sobre o dicionário, o branco, ou dicionário que chegou há muitos anos atrás. Vieram para fazer uma entrevista, ou seja, fazer ou esse rapaz, por exemplo, eu até citei o nome da pessoa aqui, por exemplo, o Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro veio para cá, não veio para cá só conhecer, ele não veio para cá só passear, ele veio para cá fazer o quê? Ele veio fazer uma pesquisa para o estudo dele. Ele não veio para cá só para conhecer e só para olhar só com visão. Ele veio para fazer pesquisa, anotou, né? E hoje tem um livro dele, né? Então eu até relatei o seguinte: quando o Darcy Ribeiro chegou aqui, não sei que ano que ele chegou aqui, quando ele chegou aqui, os mais velhos, na época, eu fiz a pergunta aqui para eles: será que eles sabiam falar português? Não sabia. Eu acho que na época o meu avô, ele era estudante, ele sabia falar português, ele poderia compreender, mas não sabe traduzir uma pergunta, né? E aí como é que esse cara fez uma pergunta, como é que ele traduziu essa história do meu avô, o que meu avô fazia? Só pelo olhar. Então ele anotou o que veio na cabeça dele, então ele está fazendo isso, ele é assim, ele é aquilo, então ele anotou, mas não traduziu por ele, né? Então outra coisa que eu trouxe aqui para eles, o dicionário Capó. Quem fez o dicionário Capó é um missionário que chegou há muito tempo aqui, um japonês chamado Jai Kakumatsu, né? O Jai Kakumatsu que fez esse dicionário. Será que quando ele chegou aqui, esse japonês entendia a língua Capó? E naquele tempo, será que os nossos avós, os parentes de Capó, sabiam falar português? Não. Então o que ele fez? Ele aprendeu a falar Capó para poder traduzir. Mas o livro não foi traduzido pelo Capó. Ele estudou a língua e aprendeu e ele traduziu, né? E por isso que eu estou falando para eles que tem palavra que não bate, não é certo. E aí, por que nós não podemos condenar o que foi feito? A gente pode considerar o que foi feito,
Mas nós podemos fazer uma tradução hoje e nós podemos fazer o nosso livro e a nossa história traduzido por nós mesmos, por os alunos. Hoje nós temos escola, hoje nós temos professor, e hoje nós temos professor indígena, hoje nós falamos o português, né? Hoje nós entendemos português. Então é isso que eu trouxe para eles, que a gente tem que entender essa parte. É muito importante essa conversa. Eu não estava acompanhando desde o começo, porque eu também não estou parado, né? Sempre estou fazendo alguma coisa para todo mundo, né? O serviço que eu estou fazendo não é só para mim, é para a comunidade. Para os alunos também, que amanhã ele é amundi. Amanhã é histórico, e de papel e apó. Amanhã é camarada de panora, raiz, minha é raiz. Mirari, ou maioria, ou assim, iguinha. Apó, pati, que é o minha, é bom vitamo. Apó. Apó, liqui. Ide, ama iwili pang pitamo puri ato tuli tipo tira tudo, amenya ya degi ya kota ya panuha mingia dia jurimi, amenya que tem que fatal, e puta ya tem que sair da kota, kami peputa tabo nya ge dimu habe, hamoede Jingara hal ini, ama ego ya pana música, aí agora pana música, kemarin hari música, jingara agora ya lagi, jingara hari, kok ya lagi pub ya luar hari koringan, jingara hari, pajak luar hari koringan, ini jadi ya, jingara hari, jam mengahaya sekali, ane jingara, aku upaya ni jingara hari mukanya tara hari koringan, ya maknanya isu lagi, maknanya wakura yang ada yang orang waktu yang ada curi yang ada, ya tadi benar, ya naik ingkar hage, ya hati, ya dia kau hage, ya naik lupa mak hage, amenya dia yang pian tu kau ame, poin dia yang itu patah ya kau. Sau orang dapat payah tu dapat, imaya tu dapat, ya itu kau dapat. Amanhã aku pengen importa, aku escola bepeyu, escola belo, pengendu com história, do errado pengendu, amanhã pe mapimi, penhero bepeyu, orang belo ne ari shuwe atueri ne ari namore mapre wa putaya I Japan tami jaya ni ya hage. Amogera ami ia pofumano halo ke waba shomi am epagate waba no hami amogera ele mi teweru coiado yete hategi am reta am pamatia kwa am pameta pehendu o yete ha faculdade de horan am ego trama panduri gwa trama muni faculdade de hoi am hala bome faculdade de ho Iya ya dia hari ay, wewe dia tabang ha, anawira iya ni hai ay, rehki ani ma jam ka iya ni hai ay, ame ge ambo di ko tili tengah ba, ame jade ko ya ne história ya ne livre ga punya, ame jade apu ya ne ame dicionário karai da pandu ge ame jade ni ha, dekho ma pili ko ya ni hasyo, ma pili, metain ha, ibu ya ni ha, ame ya ko kamara tarai na ko Maranhão samo ko tini ha, Paranhão samo ko tigi, depois, ele baixadeiro como ko tini ha lagi, Maranhão bahata lagi gani, mo ko tini baixadeiro tini ha lagi, Kamaranhão hala lagi gani, amo ko tini lagi, ame daya lagi, ka apo ko ayan lego ti para ko ti ini para nama ini pihata, jadi anu tego yang lagi. Ele consegue lutar amo enggak tanya hari ini. Dia ajuda.